Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as doações. Tem dois tipos de doações que podem ser lançadas na declaração de imposto de renda. As doações que você efetuou durante o ano passado para instituições credenciadas, tá? Você não pode, por exemplo, ir numa igreja qualquer, fazer uma doação e lançar essa doação aqui. Esse instituto, essa instituição, essa ONG que você entregou a sua doação, ela precisa ser credenciada, ela precisa ser documentada perante a Receita para você poder deduzir essa doação aqui. Caso contrário, você não vai poder deduzir. De qualquer forma, eu vou te ensinar a lançar. E o segundo tipo de doação que pode ser lançada aqui é uma doação que você faz diretamente na declaração. Ela só pode ser feita quando é o modelo de tributação por deduções legais, ok? No desconto simplificado, você não pode fazer as doações dessa forma, diretamente na declaração. E essa doação, quando você faz aqui, o que acontece? Se você tem um imposto a pagar e você resolve doar parte desse imposto na própria declaração de imposto de renda, na hora de fazer o pagamento do imposto, não vai sair apenas um DARF, vai sair um DARF do imposto e um DARF que vai para um fundo, para essa doação que você fez. E aí você tem que encaminhar esse DARF pago do fundo para a instituição que você decidiu doar. Por exemplo, aqui no escritório a gente sempre auxilia o Pequeno Príncipe, o Hospital Pequeno Príncipe aqui de Curitiba. Tem duas instituições que a gente trabalha mais diretamente. É uma instituição de idosos e o Hospital Pequeno Príncipe. Então, quando eu vou fazer a declaração de imposto de renda dos meus clientes, que eu percebo que eles estão na modalidade de tributação por deduções legais e deu o imposto a pagar, eu já ofereço para o meu cliente, eu já pergunto, escuta, você gostaria de destinar uma parte do seu imposto de renda, ao invés de ir totalmente para os cofres da Receita, ir para uma doação para um instituto? Se o cliente me diz que gostaria e ele não tem um instituto que ele da escolha dele, eu ofereço, se você quiser, nós temos aqui a parceria com o Pequeno Príncipe. Você não paga nada mais por isso, é uma parte do imposto que você já ia pagar que é destinada a essa instituição. Aí o cliente pagando o imposto, o meu cliente pagando o imposto, eu encaminho para o setor do Pequeno Príncipe o DARF pago e eles podem pleitear esse valor lá no fundo estadual. O dinheiro de todos os contribuintes vai sendo reunido num fundo. Nesse caso do Pequeno Príncipe é um fundo estadual, vai ser reunido nesse fundo e a instituição tem que pleitear. Por isso que a gente tem que avisar a instituição que efetuou esse pagamento para eles que eles possam retirar esse dinheiro lá no fundo. Vamos para a prática, tá bom? Então, na prática, você vai clicar aqui em doações efetuadas e vai fazer o lançamento parecido com os outros campos que a gente já preencheu. Você vai escolher o tipo de doação que você fez, doação em 2020 para o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Você que se credenciou, escolheu uma instituição credenciada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, devidamente documentada perante a Receita Federal, e você efetuou essa doação em 2020, vai lançar nesse campo da declaração de imposto de renda essa doação que você fez. Então aqui a Receita notifica, né, o que você pode informar aqui nessa declaração, doações feitas aos fundos credenciado da Receita, e você pode deduzir até 6% dessa doação no teu imposto. Você vai dar ok, vai colocar o CNPJ do fundo, lembrando que isso você já doou, então você tem o CNPJ do fundo, tem o nome do fundo e tem o valor que você já pagou. Você pode estar lançando aqui o CNPJ do fundo, o nome do fundo e o valor que você pagou. O que eu vejo mais comum é o outro tipo de doação. Esse tipo de doação feito diretamente na declaração. Então, quando a gente doa para o Pequeno Príncipe, por exemplo, eu vou retirar aqui os pagamentos que a gente fez para essa declaração ela voltar a dar a pagar, aqui ó, ela voltou a dar a pagar, para poder simular com vocês a doação feita diretamente na declaração. Quando eu clico aqui em novo, eu digo que o Pequeno Príncipe, como eu disse para vocês, ele é um fundo estadual. Tem fundo nacional, tem fundo municipal. Se você não tiver uma instituição que você gostaria de que aquele fundo fosse destinado, você pode escolher o fundo que você quer e o dinheiro vai ser destinado pela própria Receita. A Receita vai escolher para quem vai mandar esse dinheiro. No nosso caso, eu prefiro escolher, porque eu tenho certeza que o Pequeno Príncipe foi lá e retirou esse fundo. Eu escolho aqui o fundo estadual, que é o fundo do Pequeno Príncipe,
o fundo do Paraná, que é onde eles conseguem retirar o dinheiro, ó, já vem com o CNPJ aqui, coloco aqui o valor que eu quero doar. Então, existe um limite legal que você pode doar. Para os meus clientes, eu sempre peço para eles doarem um limite, né? A maioria dos clientes fica mais feliz em colocar o dinheiro num fundo que vai para a doação de uma instituição do que nos cofres da Receita Federal. É algo cultural já do brasileiro preferir não dar o dinheiro para a Receita e sim dar para um fundo. A maioria dos clientes que tem a pagar prefere fazer isso. Então eu lanço aqui já um limite, né? Claro, se o seu cliente ou se você mesmo preenchendo a sua declaração, você não quer colocar o valor total, você pode doar até R$ 188 nesse caso. Então você sempre vai olhar ali o valor disponível para doação e escolher o valor que você quiser. Esse do Pequeno Príncipe é um fundo de criança e adolescente, mas você pode também doar mais uma parte do teu rendimento para um fundo de idoso. Desculpe, mais uma parte do teu pagamento para um fundo de idoso. Eu também escolho o tipo de fundo que eu quero enviar. No nosso caso aqui a gente usa estadual também, porque é uma casa de repouso aqui do Paraná, que retira as nossas doações. E aí eu tenho mais R$ 188 aqui nesse caso dessa declaração, que eu posso destinar para outro fundo. E aí eu coloco aqui que eu quero destinar para esse fundo. Veja que aqui o valor para disponível para doação já zerou, né? Eu vou dar um OK e eu tenho os meus dois lançamentos aqui. O que eu vou doar para criança e adolescente e o que eu vou doar para idoso. O sistema da Receita separou, você pode doar um pouco para cada um, você não pode colocar o total do limite da declaração tua para um fundo só, você pode doar um pouquinho para cada um. E observe que o valor do teu imposto a pagar diminuiu, mas não é que você vai pagar só esses 359 que está mostrando aqui, não. Você vai pagar um DARF de 359, que é o DARF do imposto, um DARF de 188, que é o DARF de doação do idoso, e um DARF de 188, que é o DARF de doação do criança e adolescentes, tá bom? Então vai sair 3 DARFs nessa declaração, mas ele já mostra deduzido aqui, porque aqui nesse campo o objetivo é te mostrar o que você paga efetivamente de imposto, inclusive a alíquota efetiva do imposto, né, o percentual que você está pagando, fica demonstrado aqui do ladinho do valor do imposto, tá bom? Eu sempre aconselho a você fazer a doação, se você quer, se você deseja e tem a tua dedução e tem a sua declaração pela tributação de deduções legais, vai pagar imposto de renda, então doa uma partezinha para um fundo, que é sempre bom, ajuda bastante esses fundos a sobreviverem, tá bom? Vamos para a próxima.